Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, sou Luiz Souza, estamos dando início ao nosso curso de NR85, Trabalho em Altura. E estaremos inicialmente, como é um curso modular, tem diversos módulos, nós vamos estar iniciando aqui com o estudo da própria NR35 para que você possa entender a questão dos fundamentos, né? Só que tem determinadas partes desta norma que nós vamos estar tratando de módulos específicos, como é o caso de, um exemplo, responsabilidade, primeiros socorros, análise de risco, estudo do erro humano, algumas coisas que está dentro da norma, e a gente também vem colocando informações atualizadas e estudos mais específicos, por isso que é modular, para ficar fácil de entender. Mas no primeiro momento, nós vamos preparar você aqui para o trabalho do estudo da NR35, falando da norma como um todo, todos os itens da norma, de maneira breve, para que você venha entender a norma como um todo, qual é a direção que ela tem para os assuntos ligados à prevenção de acidentes em trabalho e altura. Então vamos lá. Objetivo e campo de aplicação. Então a norma tem o item inicial, que é o objetivo e campo de aplicação. Então esta norma estabelece requisitos mínimos, se considera requisitos mínimos, é o mínimo, tem muita gente às vezes que até acha que é muita informação, mas na verdade a norma já coloca essas palavras para definir frases, que é requisito mínimo, então é o mínimo a ser atendido. E as medidas de proteção para o trabalho à altura, envolvendo planejamento, aí já vem um ponto importante. Trabalho à altura é uma coisa muito ampla, do trabalho à altura, eu já estou mais de 30 anos na área de segurança, dei muito treinamento em altura, antes mesmo de haver NR35. E na ocasião, a gente teve que, vamos dizer assim, trabalhar com o que a gente tinha. Nós buscamos até informações, fazendo pesquisa, da Associação Brasileira de Alpinismo, na ocasião, muitos anos atrás, bem antes de existir a NR35, para conseguir algumas materiais, informações de equipamentos, dispositivos, acessórios que fossem nos ajudar na prevenção de acidentes envolvendo trabalho à altura. E, como eu disse, trabalho à altura é muito amplo, trabalho à altura em telhado, às vezes o telhado aparentemente está bom, mas ele já está, de repente, deteriorado por dentro, a pessoa não sabe. Então tem trabalho em altura de fachadas de prédio, edifícios como um todo. Você tem trabalho à altura com escada, com andaimes, com plataforma elevatória, que já envolve outra norma, NR18. Trabalho de altura com içamento com cesto aéreo acoplado ou suspenso, anexo 12 da NR12 também é trabalho em altura. Então trabalho à altura está presente em diversos tipos de atividades do dia a dia, trabalho à altura com cadeira balancinha, então tudo isso depende de qual é o melhor recurso que você vai definir e fazer o planejamento adequado para essa atividade. Lembrando que tem algumas atividades que muito dificilmente nos dão uma segunda chance de recomeçar, que é o caso de
trabalhar com eletricidade, a pessoa pode ir a óbito, e trabalho também a altura, a pessoa pode ir a óbito numa altura, vamos dizer assim, até baixa. A norma fala 2 metros de altura com risco de queda. Tem empresas que são mais restritivas, botam 1,80 m. Mas a gente sabe que, de qualquer forma, a pessoa até andando fora de risco de queda, se deslocando, pode tropeçar e cair, e ali ter consequências, às vezes, até graves. Então, todo trabalho à altura tem que ser respeitado, levado bem a sério e fazer aí o planejamento devido. Né? O planejamento é que não vai nos fazer ter o risco aceitável. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Tudo bem até aí? Então, continuando, o texto diz, né, planejamento, a organização e a execução de forma a garantir. Então, isso aqui é uma palavrinha-chave importante. No passado, se falava muito em mitigar. Hoje, os termos já estão mais no campo da... Bom, evoluiu, cresceu, né, subiu os degraus da segurança e prevenção. Está falando de garantia. Então, garantia é algo muito certo. Né? É uma coisa certa. Então, você tem que ter um nível de segurança que seja aceitável, tolerável. Um nível de risco, melhor dizendo. Então, segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. Então, tem aqueles que vão efetivamente trabalhar à altura e tem aqueles que vão passar por perto, que pode ser afetado, caindo alguma coisa neles. Então, implica ter uma área delimitada, uma área que você venha sinalizar, venha colocar placas, colocar fitas, cones, enfim. Tudo bem até aí? O item 35.1.2. Considera-se trabalho em altura toda atividade acima de 2 metros. Já comentei até que tem empresas que são mais restritivas. Ok? Então, no 1,80 m. Esta norma se aplica, se complementa, né, com as normas técnicas oficiais. Quer dizer, ela está botando ela num patamar também de norma técnica oficial, de órgãos competentes. E, na ausência ou omissão dessas, usar também normas internacionais aplicáveis. Tudo voltado para esse trabalho em altura. Responsabilidade. Nós vamos estar falando, tem um módulo específico falando de responsabilidade técnica, civil e criminal decorrente do acidente de trabalho, de maneira mais ampla, para você saber como o empregado, o grau de responsabilidade que você tem. Está vendo aqui o gatinho e o cachorro, né? Os dois, né? Um dizendo que a responsabilidade é do outro. Então, nós temos que saber nossa responsabilidade para atuar dentro da nossa responsabilidade. Lembrando que, num eventual acidente, tudo isso é levado às barras dos tribunais. Então, aqui cabe ao empregador, o patrão, garantir, a palavrinha-chave de novo, a implementação. Implantar é você só implantou, mas implementar é fazer rodar, fazer a coisa acontecer, fazer a coisa ter seu PDCA, né, como é chamado no mundo da qualidade, né? Plan, Do, Check, Action. Né? Então, tem ali fazer rodar, a implementação. Assegurar a realização da análise de risco, quer dizer, é preciso de uma análise preliminar de risco. Um chama de análise de risco, outro chama de análise preliminar. Do preliminar já fala o quê? Inicialmente. Então, com prazo adequado. Né? Eu vou começar o serviço agora, já começo a fazer a análise junto. Você já tem que saber programar a sua análise. Mas se for uma emergência, você já tem que ter previamente uma análise pré-estabelecida. Tudo bem, até aí divulgada para as pessoas que vão estar atendendo, vão estar ali dando resposta à emergência. Então, análise preliminar de risco e, em muitos casos, precisa de uma permissão de trabalho. Então, tem empresas que têm lá como seu procedimento de intervenção, vamos fazer um trabalho à altura. Então, precisa ter a permissão de trabalho e, consequentemente, a análise preliminar de risco. C. Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Então, é preciso também desenvolver procedimentos de trabalho. Como eu já disse, existe um campo muito amplo a parte de trabalho à altura. Tu vai trabalhar em andaime, procedimento de trabalho à altura e andaime, de segurança também, e você ter lá tudo informado direitinho, usando as normas oficiais, né, para que você possa fazer o melhor procedimento possível, se baseando também no manual, né, o projeto do andaime. Né, o andaime precisa ter projeto. Isso dando exemplo do andaime, está contido na NR18, mas qualquer outro é preciso também ter lá o procedimento operacional. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura. Então, fazer uma avaliação prévia. Então, se verificar pelo estudo de planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicadas. Então, você tem grande responsabilidade nisso. Detalhe importante que eu vou falar mais à frente.
Detalhe não, né? Algo muito importante que eu vou falar mais à frente, mas eu vou já comentar aqui. Você teve treinamento de trabalho à altura, você está com expertise, você ganhou, você aprendeu ali a lidar com o equipamento, tudo, conhece o equipamento, sabe fazer o uso dele. Mas você precisa conectar, conectar num ponto de ancoragem o seu equipamento. Então você precisa ter certeza que aquele ponto de ancoragem ele vai dar a devida segurança necessária. Para isso implica em ter teste. A gente vai explicar isso mais à frente. Vamos voltar. Cabe ao empregador, letra E, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecida nesta norma pelas empresas contratadas. Então, providência necessária para acompanhar, quer dizer, está mostrando que é preciso, já terceirizou o trabalho, não é virou as costas e acabou. Tem responsabilidade nisso. Tudo bem até aí? Não só empresas privadas, né, mas empresas também do governo, como aquelas que são regidas pela CLT, contratos, né, tem a lei que fala sobre isso, né, que também está ali com o seu grau de responsabilidade. Então é preciso fiscalizar, né, acompanhar as atividades da contratada se está atendendo. Letra F, garantir, a palavrinha-chave, aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Letra G, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma. Então, isso está te levando a um grau de responsabilidade elevado. Se vai fazendo a coisa, vamos que vamos fazendo, é como muita gente às vezes tem o costume de fazer. Se acontecer um evento, vai ser responsabilizado, vai ter problemas graves nisso aí, vai ter indenização. Então, pense bem antes. Planeje o seu trabalho e comece somente que tiver tudo certo. Às vezes o dinheiro que você cobrou nem compensa o tamanho do problema que você vai adquirir se não cumprir essas regras definidas na norma, que ela é lei. Letra H. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação de condição de risco não prevista cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, se tiver um risco elevado, risco grave iminente, você tem a responsabilidade de assegurar a suspensão do trabalho. Para isso, você assegurar, como é que você fala? Você tem que conversar como os prepostos responsáveis pela empresa, cargo de supervisão, de gerência, encarregados, profissionais de segurança, seja quem for, técnicos, né, gestores, chegar a orientar, olha, se vê alguma coisa que não dá para fazer o trabalho, para e nos chama para a gente estar conversando, né, ou vendo mostrar, enfim. Então, quer dizer, é preciso assegurar isso. Você só vai assegurar isso dando essa condição para o trabalhador para ele se sentir confortável numa ação dessa. Cabe ao empregador ainda, letra I, estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para o trabalho à altura. Sistematizar é criar uma organização, criar uma padronização. Isso pode estar dentro do procedimento para autorizar esses trabalhadores a trabalhar em altura. Eles precisam ter algum documento que comprove que eles estão autorizados a executar essa atividade em altura. Letra G, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Aí começa a vir algumas questões importantes. Supervisão. Então é necessário ter supervisão. Tem muita gente que fica com 2, 3 frentes de serviço. Então, se você está com 2, 3 frentes de serviço, duas aí não estão sendo supervisionadas. Ou ora estão, ou ora não estão sendo supervisionadas. Então é preciso ter essa clareza, né? Não é botou você no papel, está te levando ao patamar de supervisão. Você está ali vendo. E a gente só supervisiona aquilo que vê, para a gente não confundir esse tipo de coisa. De estar responsável por mais de uma frente de serviço, presumindo que eu sou supervisor delas todas. Isso não é verdade. À luz da legislação, à luz de um eventual processo, vai ser definido que a pessoa não está supervisionando se ela não estiver na área e as atividades dentro do seu campo visual. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa NR. Então, a organização deve criar uma maneira de arquivar essa documentação. A documentação precisa estar arquivada. Então, vamos lá. Cabe aos trabalhadores agora cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalhos em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Então, você precisa imprimir esse material, ter na mão, se familiarizar com ele, tá certo? Aqui isso está te responsabilizando como trabalhador, como aquela pessoa que realiza a atividade. Colaborar com o empregador na implementação dos
das disposições contidas nesta norma. Então você precisa colaborar, você precisa fazer a sua parte. Letra C foi revogada. A letra D, zelar pela segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Então você sabe que isso está te responsabilizando. É importante também zelar. Isso implica em delimitar a área, como já comentei, sinalizar a área, orientar as pessoas para não estarem numa área que é isolada, somente quem faz parte daquele trabalho. Tudo bem até aí, pessoal? Então, o item 35.3.1 também foi revogado em 2019. Já foi revogado, a gente não vai gastar energia falando sobre ele. Então, capacitação e treinamentos. Então, vamos lá. No item 35.3.2. Considera esse trabalhador capacitado, e está aqui dando o que a norma considera como capacitado para o trabalho em altura, aquele que foi submetido e aprovado em treinamento. Então, o treinamento tem avaliações, teórica e prática, com carga horária mínima de 8 horas. Então, vai depender, a carga horária mínima. Então, se botar 12, 16, né, tem lugares que colocam a carga horária que assim julga importante frente ao tamanho da sua situação de risco. Né? Isso tudo a gente vai definindo. Às vezes 8 horas não cabe dar todo o conteúdo necessário. Cujo conteúdo programático, no mínimo, deve incluir normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. Então, aqui a gente já está falando logo de cara da norma, sem falar de uma visão mais didática, que a gente já está falando modularmente, a gente aqui já está falando todos os itens que a norma cita, para que você tenha conhecimento. B, análise de risco. Então, a gente vai falar sobre isso, análise de risco e as condições impeditivas. Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Então, a gente vai estar falando isso aqui tudo. Ó. Então, ou seja, a gente já sabe que precisa conhecer as normas, trabalho em altura aplicável, análise de risco, riscos potenciais do trabalho em altura, sistema de equipamento e procedimento de proteção coletiva, vamos estar falando, equipamento de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso, acidentes típicos em trabalho em altura, então a gente vai fazer algumas análises de cenários, também de incidentes, condutas em situações de emergência, então também tem um módulo falando dessa parte, incluindo noções de técnica de resgate e de primeiro socorro. Então você vai ter todos esses módulos. O item 35.3.3 foi revogado. E o 35.3.3.1, o treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas. Então, assim, o treinamento periódico. Então, está botando também que o treinamento inicial e o periódico tem 8 horas. Nesse caso. Tudo bem? A norma de segurança ela tem diversas normas, melhor dizendo, e cada uma tem lá um tratamento diferenciado para questões de treinamento. Aqui, nesse caso, para formar no mínimo 8 horas e também o treinamento periódico, que é de 2 em 2 anos, também deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador. Então, tem um treinamento inicial, que a gente já viu, e agora aqui já entra o treinamento bienal, que é o periódico. Esse periódico, quem define o conteúdo programático é o empregador, podendo ser até conforme foi o inicial, ou botar mais outras coisas que julgar mais importante, mas dá essa flexibilidade. Os itens da 35, o 3.3.2, 3.4, 3.5, 3.5.1 também foram revogados. Agora o 35.3.6. O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto. Então, ou seja, tem que ter experiência no assunto, proficiência e, além disso tudo, sob a responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade principal de um profissional qualificado em segurança do trabalho. Então, esse profissional qualificado é ou técnico de segurança ou engenheiro de segurança do trabalho. São os profissionais qualificados para ser o responsável pelo treinamento. Tudo bem? Os itens da norma 35, o 3.7, o 3.7.1, 3.8 também foram revogados. Então a gente tem agora, pessoal, a partir de agora, o planejamento da organização e execução. Então a gente finaliza aqui. Estamos apresentando para você a norma, estudando os itens da norma.
E, como já comentei, vale a pena reiterar, alguns itens aqui, como primeiros socorros, análise de risco, responsabilidade, permissão de trabalho, nós vamos estar falando de maneira modular para que tenha mais informação do assunto. Ok? Até aí? Em caso de dúvida, me encaminhe suas dúvidas que estarei respondendo. Até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar. Tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado. Tá bom? Muito obrigada.